Bem, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso amigo querido. Nos conhecemos há mais ou menos algumas décadas, 4 décadas talvez, de trabalho, cada um na sua seara, mas trabalhando bastante no movimento, eu tenho a maior satisfação de receber, temos a maior satisfação de receber Hélio Ribeiro, ou mais conhecido como Dr. Hélio. O Dr. Hélio é um trabalhador com muito afinco, que trabalha com bastante austeridade, severidade, comprometimento nesta causa espírita. O doutor é natural de Niterói, Rio de Janeiro, presidente, fundador da Casa de Batuíra, ao qual conhecemos bastante. E também essa instituição tem sede em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Também é vice-presidente da Associação Jurídico Espírita do Brasil, onde desenvolve um excelente trabalho de divulgação espírita. E também é diretor da PAI do Rio de Janeiro, dentre outras tarefas, que ele foi humilde, somente a biografia dele curta, mas a biografia dele é extensa, viu? Portanto, nós queremos te agradecer, Hélio, em ter nossa casa hoje. Passo a palavra a você. Muito obrigado, Edmilson, Clarissa, pelo carinho do convite da Casa Nosso Lar, em Los Angeles. Los Angeles, estamos juntos Califórnia. nessa manhã de domingo. Desculpe, Los Angeles, Califórnia. Os dois são Califórnia, mas na Bahia de São Francisco. Também are. A Bahia de São Francisco. Está ouvindo bem aí, não? Estou ouvindo. Está ouvindo. Muito bem. A questão número 100 do Livro dos Espíritos, ela nos traz ali a escala espírita e fala do nosso nível de evolução espiritual com o passar das reencarnações. Pouco a pouco, nós vamos escolhendo a luz, vamos escolhendo o caminho reto, vamos escolhendo seguir os ensinamentos de Jesus e vamos evoluindo. E hoje nós vamos falar sobre um espírito que escolheu a luz e, na sua última estadia na Terra, foi um exemplo de um homem do bem. Um homem de bem, muito bem traçado, escrito, explicado didaticamente por Allan Kardec, não só em O Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, entre outras características, que o homem de bem é aquele que pensa primeiro no outro, depois pensa em si. Cuida da dor do outro, depois cuida da dele. Guilherme Taylor Marsh é filho de um imigrante inglês que veio para o Rio de Janeiro no momento em que Pedro I abriu, o pai dele, Dom João VI, abriu os portos do Brasil para as nações amigas. A Inglaterra, que havia financiado a vinda da corte real portuguesa para o Brasil, 15 mil pessoas fizeram a travessia do Atlântico, impedindo que Portugal caísse sob o governo de Napoleão. Dom João transferiu a sede do Império Português para o Brasil e se instalou primeiro em Salvador e depois veio para o Rio de Janeiro. Ele abriu os portos do Brasil e isso foi amplamente divulgado da Inglaterra. Abrir os portos seria, na prática, anular o imposto de importação, de tal forma que os preços praticados em Londres seriam os mesmos praticados no Rio de Janeiro. E, com isso, George Bastiat veio com seu irmão
para o Rio de Janeiro. Era uma manhã calorenta de janeiro, quando ele chegou e viu os contornos da cidade maravilhosa. E, quando desembarcou, foi fazer imediatamente uma vistoria no comércio para ver aquilo que não existia, aquilo que ele, o irmão, pudesse trazer de novo para o Rio de Janeiro. Descobriu que não existia uma loja de importados. O comércio, e tendo na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, a parte principal do comércio, ali não tinha nenhuma rua, nenhuma loja que vendesse produtos importados. Então, ele fez uma lista para o primeiro navio que partiu para Londres e, focando, em especial, nos estrangeiros que viviam na cidade ou naqueles que tinham poder aquisitivo maior, como os nobres, os barões, os viscondes, ele resolveu, então, junto com seu irmão, fundar uma loja de importados, móveis importados, comestíveis importados. E isso fez com que a loja fizesse um sucesso estrondoso e, em pouco tempo, ele fez fortuna. Fez fortuna de tal forma que ele arrendou uma fazenda na serra da cidade de Teresópolis, e enorme a fazenda do Paquequer, que iniciava em um município anterior chamado Magé e subia toda a serra até quase chegar na sede da cidade. E ali ele construiu bangalôs para hospedar durante o período do verão, que era muito quente, como até hoje é, no Rio de Janeiro, para hospedar os nobres, os embaixadores estrangeiros que gostariam de gozar de um clima ameno. E ali ele também, naquele clima ameno da região serrana fluminense, ele resolveu plantar leguminosas, frutas típicas da Europa e que não nasciam e nem floresciam, nem frutificavam no solo quente da cidade do Rio de Janeiro. E, com isso, ele abastecia a capital do Império, em especial a esses estrangeiros, e isso aumentou a sua renda. No livro que Alexandre Rocha escreveu sobre esse personagem, Dr. Martin em Dois Planos, do qual eu tive a honra de fazer o prefácio, aonde eu escrevi que conheci esse personagem quando eu tinha 18 anos, quando pela primeira vez eu fui ao Instituto Dr. Martin, um instituto que existe em Niterói e que, com mais de 90 anos hoje, albergou no início meninas órfãs, e foi fundado em homenagem a ele. Quando lá eu cheguei, eu vi o retrato dele na secretaria e me encantei com aquele homem mulato, uma barba muito grande e de um olhar profundamente doce. Era um reencontro de um amigo muito especial. Mas, voltando ao passeio que estamos fazendo pelo Brasil Império, do Primeiro Império, aqueles bangalôs ficaram muito famosos e consta no livro que Alexandre Rocha escreveu a notícia de que o próprio Pedro I tinha sido convidado por George Martin para se hospedar lá. E não houve tempo hábil devido às consequências políticas que o fizeram retornar a Lisboa, deixando seu filho de 6 aninhos, Pedro, que aos 14 anos tornou-se imperador do Brasil com o título de Pedro II. E ali naquela Serra Fluminense, no bucólico local, belíssimo,
e depois você pode matar a sua curiosidade, vai em Google Imagens e coloca Serra dos Órgãos, Estado do Rio de Janeiro, e você verá fotos lindíssimas de uma região serrana, coberta de uma vegetação esplendorosa, onde existe, inclusive, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde hoje, na subsede, era a sede da fazenda, onde ele construiu os bangalôs. George Marsh se apaixona por uma escrava, por ele alforriada, e dessa união, ele casou-se com ela, teve 2 filhos, George e Guilherme. George e Guilherme ficaram órfãos de pai e mãe quando, em tenra idade, o George tinha 10 e Guilherme tinha 8, e ficaram herdeiros de uma grande fortuna. A Justiça do Brasil resolveu uma questão, pois a coroa inglesa queria as posses e a propriedade e toda a fortuna de George Marsh, levando em conta que existia uma lei inglesa que dizia que um súdito morando no estrangeiro, vindo a falecer, todo o seu espólio, todos os seus bens deveriam passar para a coroa, a lei daquela época. E houve a decisão de que no Brasil não funcionaria, houve mediação de um país estrangeiro, de tal forma que os filhos foram os herdeiros naturais. A Justiça nomeou 2 responsáveis, por cada um, por George e por Guilherme, e aquele homem que ficou responsável por administrar a fortuna que cabia a Guilherme resolveu trazê-lo para o Rio de Janeiro e internou ele em um colégio de padres ali na Rua do Cano, hoje Rua da Assembleia, no Rio de Janeiro. Guilherme estudou e, já mostrando que tinha uma capacidade intelectual acima do normal, aos 15 anos, Guilherme faz uma prova de admissão para a Real Academia Brasileira de Medicina e passa, como se fosse fazer um concurso para uma universidade pública de muito renome. Passa, e aquele tempo o curso de medicina era de 4 anos, e ele, na metade do curso, com 17 anos, assiste uma cena que lhe deixou profundamente impressionado. E ele, nessa época, já estava morando mais próximo da faculdade, que funcionava na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, e à frente do quarto de aluguel que ele morava, funcionava uma loja que vendia de um tudo. Naquela época, o nome desse tipo de loja era como se fosse hoje um atacadão, mas naquela época chamava-se Secos e Molhados, tinha de um tudo. E um dos jovens que fazia a entrega das mercadorias que eram compradas, dos entregadores, caiu doente. Caiu doente e o patrão foi a ele e perguntou: você quer que eu chame um médico convencional ou esse médico novo que está trabalhando pela cidade, que trabalha com as aguinhas? Ele se referia ao Dr. Dias da Cruz, que mais à frente viria a ser presidente da Federação Espírita Brasileira, que era homeopata. E o tratamento homeopático, naquela época, ele era via líquido, através de medicamentos diluídos, bem diferente de hoje, que existem outras formas, como tabletes, glóbulos e até pó triturado para dinamizações altas. E o empregado, não conhecendo nada sobre homeopatia, que era algo novo, a ciência de Samuel Hahnemann era algo desconhecido e pouca gente sabia sobre ela, ele pediu para que viesse um médico convencional, o médico alopata. Esse veio
examinou o jovenzinho. Guilherme estava ao lado acompanhando a consulta. Como aluno, ele é muito curioso, acompanhou a consulta, e o médico disse: o caso dele é muito grave. É necessário que ele seja medicado de bem meia hora. Ele precisa de uma pessoa voluntária. E Guilherme, já dando provas da sua alma elevada, se oferece para ficar medicando o jovem de bem meia hora. A manhã inteira, a tarde inteira, a noite toda. No dia seguinte, pela manhã, o médico foi fazer visita ao paciente e ele encontra morto. Uma doença grave que evolui para o óbito em 24 horas, preocupação em Guilherme, que nunca tinha acompanhado um caso desses. Passado exatamente um mês, um outro jovem entregador cai doente, os mesmos sintomas. E o patrão pergunta a ele: você quer que eu chame médico convencional ou esse médico novo que trata pela homeopatia? E o jovem pensou e disse assim: o outro colega morreu, né? Então eu quero esse médico novo que trabalha com homeopatia. E Guilherme acompanhou a consulta do Dr. Dias da Cruz e ele ficou impressionado, porque quem vai a uma consulta de um médico homeopata, não aqui querendo fazer propaganda para nenhum sistema, alopatia, homeopatia, mas falando das diferenças, uma vez que a homeopatia entende o homem como mente, corpo e espírito, tratando-o dessa forma. A homeopatia entende que a doença é um desajuste energético, que deve buscar a harmonia para que possa a saúde voltar. Trata o paciente e não a doença. Então, foi uma consulta que demandou muito tempo. 1 hora e pouco de consulta, ele perguntando de um tudo. E, ao final, disse que era algo grave e que deveria ser ministrado uma colher de sopa do remédio hora em hora. E Guilherme ofereceu-se novamente para ficar à cabeceira do paciente. E deu a ele o remédio a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, a madrugada toda. No dia seguinte, bem cedo, o doutor Dias da Cruz passou visita ao paciente e, ao chegar, viu o quarto vazio, a cama arrumada, e perguntou: aonde está o meu paciente? E o gerente diz: reagiu tão bem. A homeopática medicação que já está na rua fazendo entregas. Cura radical em 24 horas de uma doença que ele, Guilherme, viu evoluir para o óbito no caso anterior, fez com que Guilherme desenvolvesse um interesse vivo pela homeopatia, começando a estudá-la. Formado aos 19 anos, teve o dissabor de saber que a sua fortuna não existia mais e havia sido dilapidada. Então, ele tinha o canudo na mão, o diploma, e tinha rua para andar. Um amigo seu de turma lhe convidou para clinicar no consultório que ele havia aberto, mas ele queria que fosse alopatia. Guilherme se casa e, com a mesma esposa, viria a ter 10 filhos. E, no primeiro ano de união, ele, após ficar um ano medicando pela alopatia, encontrou-se com um amigo no centro do Rio de Janeiro e o amigo perguntou: e aí, como vai a vida de médico? E ele disse: não me sinto à vontade clinicando pela alopatia. Queria muito clinicar
pela homeopatia. E o amigo diz ele, pois bem, eu estou indo para Niterói abrir a primeira farmácia homeopática daquela cidade. Niterói, à época, tinha 12 mil habitantes, era a capital da província do Rio de Janeiro, e fica em frente à cidade do Rio de Janeiro, dividido por uma baía, 12 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. E o amigo disse para Guilherme, e lá não há nenhum médico homeopata. Que tal você ser o primeiro médico da cidade? E ele disse, vou consultar a minha esposa e te dou resposta amanhã. Chegou em casa e disse à mulher, eu encontrei com um amigo que me convidou para ser o primeiro médico homeopata de Niterói. E ela ficou muito animada, porque via nos olhos dele a tristeza de não estar fazendo aquilo que ele queria na cidade do Rio de Janeiro. Mas ele disse assim, eu queria que você entendesse que, para mim, a homeopatia é uma ciência do céu. Eu vi uma pessoa ser curada de uma doença gravíssima em 24 horas. Então, eu gostaria de não cobrar nada e viver daquilo que as pessoas pagassem. O que você acha? E ela, já dando provas de que estava em sintonia com a missão dele, aceitou e mudaram-se para o centro de Niterói, num sobrado alugado, na rua Marquês de Caxias, esquina com a rua Visconde do Rio Branco, bem pertinho das barcas, no centro da cidade, e ali ele começou a clinicar. Em cima vivia a família, um filho ao ano, e embaixo ele tinha esse consultório. No consultório ele colocou uma urna, onde ele dizia, aqui não se cobra consultas. Aquilo que você quiser e puder, deposite aqui. E iniciou o trabalho. O primeiro paciente foi um jovem que sofria de uma doença renal. Já tinha se consultado por vários médicos, feito diversos tratamentos sem cura. E após a consulta, o Dr. Marchi passa a receita e marca o retorno da consulta daí a 30 dias. O jovem começa a usar a medicação e em poucos dias já teve a melhora e quando retornou, estava completamente curado. A notícia de que um médico novo havia chegado na cidade, tratando por uma ciência nova, a homeopatia, e que trazia o resultado da cura imediata, e o melhor, não cobrava consultas, essa notícia se espalhou. Numa época sem redes sociais, sem internet, a notícia se espalhou como lastro de pólvora e começou a encher o consultório. Começou a encher das pessoas que não podiam pagar a consulta médica. O público-alvo principal dele, preferencial, eram os pequeninos, os pobrezinhos que não podiam pagar. Ao final do dia, a mulher ia abrir a urna, tinha dinheiro para comprar um pão. Passaram por dificuldades grandiosas, mas ele persistiu no compromisso assumido de ser um médico acessível a todos, praticando a medicina homeopática de forma gratuita. E um ano passou-se rápido, e quando ele fez um ano, ele se tornou um médico mais famoso já da cidade. Muitas pessoas eram tratadas por ele. As autoridades da cidade, o governador da província, o prefeito da cidade, o grão-mestre da loja maçônica, o pastor da primeira igreja evangélica da cidade, fundada em 1892, existindo até hoje, bem em frente à saída do terminal rodoviário de Niterói. Ele era paciente, Dr. Marchi. O arcebispo da cidade era paciente. Todos queriam ser tratados pela homeopatia. E, devido aos resultados
maravilhosas, ele ficou muito querido, muito conhecido. No dia que completou exatamente um ano, com o consultório lotado de gente, o dono do imóvel foi conversar com ele e disse a ele: eu admiro muito o seu trabalho, a porta entreaberta. Ele estava conversando com ele e disse: mas eu vivo do aluguel daqui e o senhor não me paga um ano. Eu preciso que o senhor devolva o imóvel e quite a dívida. E quando o dono do imóvel saiu, ele pediu um tempo para amealhar o recurso, fechou a porta e fez uma prece fervorosa ao médico Jesus. Ele era e é espírita, mas nunca impôs a sua religião a ninguém. Nunca confessou-se espírita perante os seus pacientes para não obrigá-los a ser como ele é. Respeitava as reuniões que o chamavam, ia a cultos, a missas onde era homenageado, pelas curas obtidas, e sempre respeitando uma tolerância à religião alheia muito grande. Ele fez a prece pedindo ajuda ao Senhor Jesus, implorando socorro. A primeira paciente que entrou era uma dama da sociedade fluminense, da alta sociedade fluminense, uma mulher de posses, porque ele atendia ricos e pobres de forma igual. E essa mulher disse: não teve como eu não ouvir a conversa do dono do imóvel, e eu vou capitanear um movimento na cidade para ajudá-lo a amealhar o recurso para pagar a dívida, a manter o aluguel e a sua despesa de casa pelo trabalho que o senhor faz. O senhor não cobra nada e é um homem abençoado, ajuda tanta gente. Toda a cidade lhe é grata. E vamos fazer um movimento para comprar um terreno e construir uma casa para o senhor. Ele ficou muito grato, agradeceu, e ela fez um livro de ouro. Um livro de ouro que se passou de mão em mão e as pessoas assinavam, doando aquilo que podiam doar. 10, 100, 1.000 reais eram doados, e ela amealhou os recursos para quitar a dívida, para mantê-lo durante um ano, foi o tempo que demorou para a obra ficar pronta. Comprou um terreno e construiu uma casa num bairro chamado Barreto, bem próximo à estação de trens, que vinha da divisa do estado do Espírito Santo, cortando o norte do estado do Rio, passando pelo leste fluminense, região dos lagos, e chegando a Niterói, que era o destino final dessa linha de trens. E também era um ponto, passava em frente o bonde puxado a burros, vindo da estação das Barcas, com direção ao bairro de Neves, no município de São Gonçalo, onde hoje eu vivo. E no dia que ele foi fazer visita ao imóvel, na obra, ela mostrou tudo para ele, muitos quartos, quarto suficiente para os filhos, o consultório dele. Era uma casa muito grande, uma varanda em forma de L, e mostrou tudo, um cômodo que seria a farmácia, porque o povo deu para ele também uma farmácia para que os remédios fossem manipulados ali. A esposa dele, a filha mais velha, a Eponina, fizeram um curso de farmácia homeopática para aprender a fazer homeopatia. O paciente tinha consulta gratuita e saía com remédio de graça. E ele olhou e viu que tinha um terreno grande nos fundos e fez um pedido. Eu gostaria que aqui atrás fossem feitos 10 quartinhos, 5 de um lado, 5 do outro, com banheiros ao final. E ela falou: me desculpe, doutor Márcio, mas para que o senhor quer? O senhor tem quarto de hóspedes também na casa. Não, eu preciso para albergar aqui os meus pacientes que, não tendo R$1
para pagar a passagem de trem, viajam um dia inteiro a pé, 20, 30 quilômetros para a consulta. Essas criaturas não têm aonde pernoitar. E eu gostaria de ter um modo de albergá-los em minha casa. Dar a eles uma refeição, uma roupa limpa, uma cama para dormir e ter R$ 1 para pagar a passagem de trem de volta. Mas ele ficou tão conhecido que a pessoa chegava com a receita na estação de trem, era paciente dele, e o chefe da estação embarcava o paciente de graça. Sabia que era pessoa muito pobre, que não tinha como pagar. E ali, ele, no dia da entrega das chaves, foi uma festa muito grande. Toda a cidade foi. E o governador, o prefeito. E no discurso, ele disse: nunca irei fechar essa porta. E a moça perguntou: mas por que o que há de errado? Eu não irei fechar a porta porque eu não tenho direito de dormir na minha cama, eu irei deitar numa rede de lona na sala, porque é um leve empurrar da porta. Eu tenho que estar de pé para atender ao paciente que Deus me mandar, porque o povo da cidade me deu uma casa e não tinha um teto. Por gratidão, eu tenho que atendê-los 24 horas por dia. E ele atendia por ordem de chegada. Começava às 5 da manhã, quando chegava o primeiro trem e o primeiro bonde. Terminava às 10 da noite, quando ia embora o último trem e o último bonde. De segunda a segunda, um trabalho admirável. Filas e filas se formavam, enchia a casa dele, e era um atendimento espetacular. E narra o Alexandre Rocha nesse livro, e eu vou contar a história ao sabor da emoção, que o chefe da estação de trens do subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Engenho de Dentro, tornara-se viúvo e tinha uma filhinha. A filhinha, de 5 aninhos, sofria de um mal que não tinha nenhum diagnóstico fechado. Ela mais dormia do que ficava acordada, numa espécie de semicoma. E tinha a irmã mais velha dele que veio morar com ele para ajudá-lo, porque a sociedade não prepara o homem para ser viúvo e ele não sabia cuidar de nada. Era aquele tipo de chefe de família ou dono de casa, que depois ele se tornou, que só trabalhava, mantinha as contas, não sabia cuidar de criança, não sabia fazer nada em casa, de tal forma que ele ficou desorientado quando tornou-se viúvo. E a irmã mais velha foi morar com ele. E ele encontrou-se na estação de trens com um grande amigo, e o amigo percebeu que ele estava muito triste, abatido, e perguntou o porquê daquilo. E ele disse ao amigo: a minha filha está muito doente. Já levei em todos os médicos da cidade e ninguém tem um diagnóstico, ela está morrendo. É o meu maior tesouro e está morrendo. E ele falou assim: você já levou ela em Dr. March? Não. Aonde ele é? Quem ele é? Ah, é um médico homeopata da cidade de Niterói. Dizem que ele fala com o céu. Tem obtido muitas curas através da homeopatia. Leve-a lá. E como eu faço? Eu não conheço nada, nunca fui a Niterói. E ele disse: você embarca nas barcas e depois de 1 hora, a travessia de 1 hora, naquela época, estamos no ano de 1910, e você, quando chegar na estação Araribóia, Araribóia é o nome do índio que fundou a cidade de Niterói. Martim Afonso de Souza é o seu nome de batismo quando se tornou católico, batizado pelos padres. E ele disse: mas como é que eu vou fazer? E
um amigo perguntou, pergunta a uma árvore. A árvore vai saber dizer. Todos sabem onde ele mora, todos sabem dele. E ele vai, com fé e coragem, pega a barca das 6 horas, às 7 estava na estação Araribóia e perguntou a um motorneiro, que é o nome do condutor do bonde, qual é o bonde que eu devo pegar para chegar na casa do Dr. March? E o motorneiro disse, o bonde número 3, está escrito Neves. E como é que eu vou saber quando eu devo saltar do bonde? Fica tranquilo, todos que pegam esse bonde vão para a casa dele. E realmente, depois de 1 hora de viagem, bonde puxados a burro, era algo que demorava muito. E quando chegou em frente à casa, o motorneiro gritou, casa é Dr. March. Todos saíram, só ficavam os burros e o condutor. E ele chegou naquela casa e viu muita gente sentada já. Era a famosa fila do sentado. Todos ficavam sentados e pela ordem de chegada. E ele olhou e viu umas 50 pessoas na frente dele. Como fazer? E começou a pensar na vida da filha, na doença. Levou alguns exames que tinha, a irmã o ajudava, segurando a menina. E quando deu meio-dia, o sino tocou. Todos ficaram de pé. E ele perguntou para a senhora que estava ao lado dele, o que houve? A Dr. March nos convida para o almoço. E quanto é o almoço? Eu não sei se eu vim dinheiro suficiente. O senhor nunca veio aqui? Vim aqui. É de graça. Mas ele olhou isso aqui, tem umas 100 pessoas. Como é que ele vai dar de graça comida para 100 pessoas? E aí ela responde, aqui, meu senhor, é a casa da gratidão. Por gratidão, o açougueiro da carne. Por gratidão, o verdureiro da verduras, legumes e frutas. Por gratidão, o leiteiro não deixa faltar leite. Por gratidão, ele tem tudo na casa, mas não tem um centavo no bolso, porque ele não cobra consultas. Ele ficou impressionado. Deu 1h30, de novo, o sino tocou, todos voltaram ordeiramente para os seus lugares. O silêncio religioso pairava no ar. 6 horas da tarde, ele conseguiu entrar no salão, e no fundo do salão, em um biombo, atendia o Dr. March. Ainda tinham 15 pessoas na frente. E ele, preocupado com o horário da barca de volta, e quando deu 8 horas, às 20 horas, ele foi atendido. Quando ele entrou, ele viu aquela figura, um homem venerável, óculos redondinho, mulato, barba comprida, como se usava à época, o jaleco todo furadinho, ele era muito pobre, não tinha como ter roupas melhores, uma pessoa muito simples. E o pai da menina se emocionou e começou a chorar, sem conseguir falar. O Dr. March disse, o que eu posso ajudá-los? E a irmã dele, tia da menina, toma da palavra e diz, a minha sobrinha está assim, assim, assim. E ele olha os poucos exames e diz assim, leve à maca, vamos examiná-la. E quando ele levantou, ele não podia andar direito. O mal de coluna lhe colocou encurvado. Tinha tempo de cuidar dos outros, não tinha tempo de cuidar de si. Ele foi segurando nos móveis até chegar à maca. E examinou a menina, primeiro olhou para o céu, uma prece silenciosa. Passou mãos de raio-x sobre a menina, sem tocá-la, como se estivesse dando um passe prolongado. Receber as informações pela intuição resolve
chamado de volta, e sentou-se todo, e o pai encheu-se de coragem e disse: Dr. Marcha, minha filha vai viver. E o Dr. Marcha responde para ele: Você acredita em Deus? Sim, eu creio. Nosso Deus é de amor e de misericórdia. Ele pode tudo. Ele vai curar sua filha. Eis aqui a receita. Se não tiver dinheiro, pode apanhar os remédios aqui. Quero ver a menina daqui a 30 dias. E o homem redarguiu, mas os seus colegas dizem que ela tem poucos dias de vida. Dê ela o remédio e dê ela caldo de rã. Eu tenho certeza que ela vai ficar curada. Crê em Deus? E ele disse: creio. Então vá. E 30 dias após, barca das 6 da manhã. 7 horas, bonde número 3, Neves. Casa do Dr. March. E sai uma menina de um vestidinho branco com um ramalhete de flores. Sai correndo, fura a fila, vai até onde estava o Dr. March. Se ajoelha e coloca no colo dele as flores. E diz: muito obrigado. Meu pai disse que eu estava morrendo, o senhor me curou. E o Dr. March responde para ela: minha filha, eu só cuido dos pacientes. Quem cura é Deus. Só Deus cura. Esse homem veio a desencarnar em 21 de junho de 1922. Depois de mais de 60 anos de prática da medicina homeopática. Fundou, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, o qual era amigo íntimo, o Instituto Hahnemanniano do Brasil. E foi o primeiro presidente e o presidente honorário, funcionando na Rua Frei Caneca 39, até hoje, no centro do Rio de Janeiro. Tem um busto em homenagem a ele. E ele, depois, quando veio a desencarnar, já morava no centro da cidade, uma outra casa doada, e ele estava doente quando, antes de desencarnar, um pouco antes, ele ficou em coma. Ficou em coma, igual ao Dr. Bezerra de Menezes, em coma 1 mês. Um de seus filhos trabalhava na Caixa Econômica Federal. E, após o atendimento ao cliente, ele deu um cartão de visitas, onde estava seu nome e, ao final, March. E o cliente diz assim: você é parente de uma pessoa que assina G. March? Ele diz: G. March é meu pai, Guilherme March. E onde ele está? O meu pai está em coma, tem quase 1 mês. Em coma? Quase 1 mês? E como você me explica isso? Tira do bolso uma receita assinada pelo pai, a assinatura era idêntica. E ele disse: mas de onde que o senhor conseguiu isso? Meu pai está em coma, em casa, deitado na cama, não se mexe, não ouve, não fala. Então você não sabe o que está acontecendo no bairro aqui próximo do centro da cidade, no bairro chamado Engenhoca. Não. Há cerca de 10 dias, uma mocinha de 15 anos varreu o quintal. Desmaia, cai ao chão, o pai vai socorrê-la. E a menina, num transe mediúnico, diz: meu filho, eu sou o Dr. March. O trabalho tem que continuar. Chame os doentes. Ele, que nunca havia visto um transe mediúnico, mas havia sido paciente do Dr. March na infância, era muito grato. Todos na casa falavam sobre ele, ele era muito querido por todos. Todos lamentavam que ele estava em coma. E ele conduz a filha em transe, coloca na sala papel e lápis, vai para o portão, enche os pulmões e diz: Dr. March, está em minha casa, traga os doentes. E o povo, passando por cima da crença religiosa,
sem saber como é que era o transe mediúnico, mas observando a assinatura e vendo o modo como ele, através da médium, consultava, encheu a casa daquele homem de alegria, de esperança e de gratidão. E quando ele veio desencarnar, o cortejo fúnebre demorou 6 horas para chegar no cemitério. Todos foram para a rua se despedir do anjo bom que retornava à casa do Pai. Um mês após, Vera de Carvalho, esse que mais à frente, já desencarnado, viria a escrever diversos livros através de Valdo Franco, fez uma palestra na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, com sede em Niterói. Hoje, o Instituto Espírita Bezerra de Menezes faz o processo de unificação do movimento espírita fluminense e faz uma palestra sobre o Dr. Márcio, falando do homem de bem e propondo a criação de um instituto para atender crianças órfãs, meninas. E, passado a palestra, iniciou-se o projeto da construção do Instituto Dr. Márcio, do qual muita gente participou. E em 3 de outubro do ano de 1922 foi lançada a pedra fundamental do Instituto. E 10 anos depois ele foi inaugurado. Em 43, fundado o Instituto, que atende hoje, em parceria com a Prefeitura de Niterói, atende 254 crianças numa creche. Em frente ao Instituto, do outro lado da rua, num prédio cedido pela então Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Niterói, foi fundada a Policlínica Dr. Márcio, onde a bisneta dele atende pela homeopatia. É um homem de bem, sem sombra de dúvida, que trabalha sem cessar no mundo espiritual, socorrendo, ajudando. E, através de Raul Teixeira, mandou diversos livros, diversas mensagens, como a lida pelo nosso querido Edmilson na abertura dos trabalhos. É sobre esse homem de bem que eu trago para vocês as palavras nessa manhã, rogando a ele que possa abençoar os doentes que você tem na sua mente agora, possa consolar as famílias que sofrem com um ser enfermo em casa, que os doentes possam ser visitados pela sua falange de médicos que atendem em nome da misericórdia divina, e que a bondade de Deus permita que tenhamos sempre na lembrança esse nome, Dr. Guilherme Taylor Marsh, um amigo bom, um homem de bem, que socorre, ajuda e ampara, em nome da bondade divina. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e devolvo a palavra ao nosso querido Edmilson. Muito obrigado.